Espero, né, Augusto? Estamos não. Estamos, ok. Então, gente, hoje o assunto é falar sobre as assembleias virtuais, é, fazer um pouco daquilo que a gente acredita muito, mas, na verdade, a gente tem que fazer a introdução da Luane, né, Luane? Faz aí a introdução com relação ao uso da sala, até porque a gente tem o pessoal lá de Minas que está começando a usar. Vai lá. Liga o É microfone. legal ligar o microfone, né? Antes de começar a falar. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à reunião online de quinta. Para quem é a primeira vez que está aqui, eu vou dar umas instruções de como que você usa os ícones aí, as ferramentas do Zoom. Tá? Então, para quem está no celular ou no computador, tem o botãozinho do microfone e da câmera. O microfone, o nosso anfitrião já deixa desabilitado. Sempre que você precisar falar, você precisa levantar a mão. E levantar a mão no Zoom é através do botãozinho participantes. Para quem está no notebook e para quem está no celular, precisa clicar nos 3 pontinhos. Você clica na sua tela, aí aparece 3 pontinhos, você clica ali e aí aparece levantar a mão ou uma mãozinha, um desenho de um ícone de mãozinha azul. Então, quando você precisar falar, você clica ali e aí você vai entrar numa fila. Essa fila te coloca numa sequência para a gente falar quando for oportuno, tá? A abinha bate-papo é legal você habilitar para que você consiga conversar com os participantes da reunião durante o período que você não pode se manifestar em voz. Aí coloca ali sua apresentação, de onde você é, o que você faz, né? Você troca ideias uns com os outros ali no chat. Tá? E se precisarem de alguma atenção especial, meu telefone também está no chat, é só me chamar no WhatsApp. Tá? Obrigada. Show de bola, Lu. Outra coisa que vocês devem fazer aqui, ó, que eu vou fazer agora, eu vou renomear meu nome porque eu estou como Sindicatos Online. Meu nome é André, não é Sindicatos Online. Ok? Quem tiver com o nome errado aí também é legal renomear, porque daí todo mundo sabe com quem está falando. Então, gente, uma coisa que a gente acredita muito aqui é que esse bate-papo aqui ele tem várias funções, mas uma delas que eu acho fundamental é vocês envolverem a base nisso aqui. É cada líder sindical fazer com que sua base assista a esse programa, esse momento aqui. Vocês trazem muitos benefícios com isso. Você mostra para sua base que você está, mesmo em época de pandemia, trabalhando, se envolvendo com as questões, se aprimorando, né? Se você participa falando, você mostra para sua base que você também tem voz ativa, que você tem pensamentos próprios, né? suas opiniões. A sua base assiste, ela se informa, ela também entende melhor os desafios que todo mundo está passando, né? Então, a gente não quer convidar a base para entrar aqui na sala, né? A gente quer convidar os líderes sindicais para estarem aqui, discutirem, até porque a gente é ferramenta, a gente não quer convencer ninguém de nada, a gente não quer assumir um lado ou quer defender qualquer coisa. A gente só quer ser a ferramenta para que vocês se aprimorem e que o movimento sindical seja cada vez mais forte e equilibre melhor esse Brasilzão. Então, qual que é a importância, né, da gente, por que a gente tem que fazer uma assembleia virtual em dia, né? Quando a Sindicatos Online começou a lidar com isso tudo, de se posicionar como uma ferramenta do sindicalismo, a gente sempre pensou na assembleia virtual como uma oportunidade de negócio para a gente, de trabalho de negócio para a gente, e a gente começou a elencar um monte de vantagens que a assembleia virtual traz em detrimento da presencial. É lógico que tem algumas questões que são desvantagens, é lógico, isso é óbvio. Mas a gente elencando as vantagens, a gente viu, né, uma série de vantagens. E nesse momento, a gente precisa discutir como que a gente vai falar para o trabalhador quanto que é importante ele participar de uma assembleia de qualquer forma, né? A participação do trabalhador numa assembleia do sindicato é importante sendo virtual ou sendo presencial. Então, eu acho muito legal a discussão de por que é tão importante para o trabalhador, né, participar de uma assembleia. Então, eu acho que eu queria levantar essa questão para ver se alguém quer falar sobre isso. Qual a importância para ele? Para nós, a gente entende que é isso, é ele poder entender as coisas que estão acontecendo na categoria dele, ver que rumo que o sindicato dele está tomando, né? Então, para ele, as realizações de assembleia é ele se sentindo como envolvido no modelo democrático de trabalho do sindicato. É ele estar envolvido, isso é importante para ele. E a segunda questão é qual que é a importância, a participação dele em si, né? Para ele é importante a realização de uma assembleia, é importante, mas e a participação dele? Por que é tão importante? Alguém quer começar falando aí? Wilson, quer? Faz assim.
Então fala. Boa tarde, André. Boa tarde, Luane. Boa tarde aos demais companheiros. Meu nome é Joilson, sou diretor da FECOMBAS, a Federação dos Empregados no Comércio aqui da Bahia. E, assim, para mim é uma grande honra estar participando dessa assembleia, desse bate-papo aqui com todos. E como muito bem colocou o André, nós, nesse momento que nós estamos vivenciando, nós temos que nos aproximar dos nossos representados e temos que fazer com que eles se envolvam diariamente no dia a dia do sindicato. Inclusive, nós tivemos uma assembleia com um sindicato filiado à nossa federação, lá em Jequié, onde a gente pôde contar, inclusive, com a participação e apoio aí do André e da sua equipe. Quero, inclusive, agradecer por esse apoio aí, André. Foi de suma importância. Nós conseguimos ali efetivar a nossa assembleia. E, assim, para uma primeira assembleia, nós tivemos a participação de um determinado número de trabalhadores. E, como muito bem colocou o André aí no início, nossos sindicatos eles vão ter que, mesmo depois da pandemia, encontrar forma de cada vez mais aproximar da base, ouvir os nossos representados, fazer com que eles não vejam somente nos nossos sindicatos um assistencialismo. O trabalhador cada vez mais, antes de termos uma tamanha velocidade na informação, com a internet, com a tecnologia, nós tínhamos os trabalhadores que vinham ali, assim, no modelo antigo de sindicalismo, o sindicato como o único defensor. Hoje, o trabalhador ele puxa o iPhone, ele puxa o celular dele, e muitas das perguntas e dúvidas que ele tinha e que ele ia até o sindicato, ele tem na palma da mão. Então, assim, estamos aí com assembleias de forma que o trabalhador se envolva, participe, opine. Eu creio que, mesmo pós-pandemia, é o que vai ficar. E como falava uma responsável por um cartório, em uma reunião que eu participei na semana passada, o nosso país ele já está se adequando com essa legislação que foi recente aí, mas é uma situação que já era para há muito tempo nós já estarmos nessa pegada. A princípio, fica as minhas considerações aí, André, a todos os companheiros. Eu creio que o caminho é esse mesmo. E aos companheiros aí, boa sorte nas suas bases. Nós temos que, de fato, aplaudir essa iniciativa aí do André, da equipe dele, porque nós estamos conseguindo, a nível Brasil, nos reinventar e nos aproximar cada vez mais dos nossos representados. Um forte abraço a todos. Estou por aqui. Muito obrigado, Juilson. Aliás, eu sou testemunha lá da representatividade dele lá e do carinho que o pessoal tem pelo trabalho que ele está desenvolvendo. E aí vem mais um erro meu, né? Mais um atropelo meu. Eu esqueci de fazer a menção aos representantes das entidades superiores, né? Então, ao Lineu, como presidente da Federação dos Funcionários Públicos Estaduais de São Paulo, o Joilson, que é da Federação do Comércio lá da Bahia. Quem mais está aqui? O Cosme acabou de entrar, Cosme Nogueira, meu grande amigo, responsável por tudo isso aqui. Cosme, seja bem-vindo. O Luciano, que é da Federação lá dos Funcionários de Rio Grande do Sul, servidores do Rio Grande do Sul. Se tiver mais alguém aqui, gente, me lembra, tá bom? Sinto falta do Damásio aqui, ele sempre vinha, parou de aparecer. E esqueci também de elogiar o Carlos Eduardo, que entrou pela segunda vez na primeira vez. Isso aí não tem preço, hein, Carlos Eduardo? Poxa. Então, gente, desculpa dar essa paradinha aí. Valmir, sua opinião aí, pode falar. Bom, eu acho que o João Domingos ele já pontuou essa questão de que eu acho que esse formato online de assembleias, de reuniões, ele veio para ficar independentemente da vacinação, da superação dessa terrível pandemia que acomete o país. É fácil, é acessível, as ferramentas estão cada vez mais se popularizando, as pessoas estão ganhando intimidade com as plataformas de comunicação online, as videoconferências são cada vez mais utilizadas
para execução de diversas tarefas, né? Não somente no meio sindical. Então, eu acho que eu sempre costumo dizer que a gente precisa ampliar a participação da base, né? O sindicalista que se esconde da sua base, ele não é um sindicalista. O sindicalista ele tem que ouvir críticas, sugestões, ele tem que realmente, às vezes, abrir espaço até para uma concorrência na sua gestão. Isso é democracia, esse é o verdadeiro papel do sindicalismo. Eu costumo dizer que antigamente eu ouvia as pessoas falarem mal demais, às vezes, da entidade sindical que representavam suas categorias. Falavam, pô, minha categoria é mal representada, o sindicato não faz merda nenhuma. Eu falo assim, então por que você não junta um grupo de pessoas e assume esse sindicato e faz a coisa direito, faz a coisa acontecer? Afinal de contas, o maior prejudicado por ter dirigentes que não os representam da maneira adequada são vocês mesmos. O sindicato é um espelho da sua categoria, meu amigo. Em vez de você estar reclamando do seu sindicato, por que você não ajuda a melhorar o seu sindicato? Por que você não dá sugestões para aprimorar os meios de gestão, de comunicação, de interação junto à base? Se a sua diretoria não está disposta a fazer isso, por favor, assuma você o protagonismo e tome essa iniciativa e dispute uma eleição sindical, né? E a gente também percebe, pelos estudos do próprio Diese, que as categorias sindicalizadas elas têm um rendimento na faixa de 12% a 30% superior às categorias não sindicalizadas. O que a gente pode verificar é que categorias que não estão organizadas em sindicato ou mal organizadas do ponto de vista sindical, elas têm resultados financeiros, resultados na qualidade do ambiente do trabalho muito inferiores às categorias sindicalizadas. Então, eu acho que a gente precisa estimular a participação, aceitar de bom grado, de coração, as críticas, as sugestões, porque eu sempre digo que o puxa-saco, às vezes, ele atrapalha mais do que ajuda, né? Porque você não faz com que o dirigente sindical enxergue as próprias falhas. E é importante a gente ter esse espaço crítico de participação para encontrar as melhores soluções, as melhores alternativas para o enfrentamento dos desafios que as categorias precisam enfrentar corriqueiramente, né? E que tem na entidade sindical a sua representação política. Então, eu acho que essa ferramenta veio para ficar e eu quero mais uma vez parabenizar Sindicatos Online, que é vanguardista na utilização dessas ferramentas e que generosamente colabora com todo mundo, com pessoas que são que contratam seus serviços ou com pessoas que apenas pedem uma sugestão. Outro dia eu estava pedindo uma sugestão de um companheiro lá do Rio Grande do Norte, da Nova Central do Rio Grande do Norte, de como registrar a votação online. Eu consultei o André generosamente me deu a resposta. Passei para o companheiro, claro que eu dei os créditos, viu, André, da sua orientação, mas é isso, gente. A gente precisa, quanto mais a gente se expõe, mais a gente também aumenta o protagonismo e a importância das entidades sindicais que nós representamos. Então, essa ferramenta é interessantíssima porque ela facilita demais o acesso. Quantas reuniões, né, Lineu, nós fizemos online? Talvez a gente fez em um ano, no intervalo de um ano, mais do que a gente faria em 10, porque aqui é muito fácil juntar todo mundo, né? Agora, juntar a turma toda numa viagem, num ambiente fechado, é mais delicado, né? Não, Valmir, é isso mesmo, cara, agradeço. E ainda eu emendo, né? Eu já vou passar a palavra para o Lineu, tá, Lineu? Já vai. E aí eu emendo, né, cara? O que a gente tem falado, a gente falou da semana passada e essa semana. Parece que a roda que estava meio que girando para trás, né, no ciclo vicioso, aquela coisa. A gente que está falando todos os dias com gente no Brasil inteiro, sempre com líderes sindicais no Brasil inteiro, a gente está sentindo que a roda já parou de girar para trás, ela começou a girar para frente. Então, se ela está girando para frente, agora é a hora de subir nesse bonde aqui e começar a entender. Então, o trabalhador, é importante para o trabalhador que as assembleias continuem acontecendo. É importante que o trabalhador participe dessa assembleia. Se você começa a ter uma participação maior na assembleia,
felizmente, o próprio líder sindical e sua diretoria começam a sentir que o que eles estão fazendo faz sentido. E isso também ajuda a girar a roda para frente. A partir do momento que eles percebem que o negócio eles começam a sentir que a base está sendo representada por eles de verdade, porque quando você faz uma assembleia para 8 pessoas, 8 trabalhadores, tendo 5 mil na base, que é isso que a gente já aconteceu com a gente fez aqui esses dias, você sente o quê? Que ninguém está te apoiando, que você está correndo sozinho, remando o barco sozinho. Então, quando você começa a ter a participação das pessoas com você, você começa a falar, pô, eu tô levando um monte de gente comigo, eu sou responsável por um monte de gente. E você se sentir responsável por um monte de gente é o mínimo que o sindicalista tem que querer ser, né? Porque se a vocação dele, se ele já está vocacionado, já está na posição de representação, ele tem que sentir isso nele. Essa vocação, ela só é premiada quando a base segue ele, quando a base participa. Não tem problema, muitas vezes, você ter uma posição, uma discussão com algum entendimento, mas desde que as pessoas estejam todos remando no mesmo barco. Essa sensação a gente tem muito aqui. Essa sala aqui é uma sala que todo mundo entra, todo mundo elogia sindicatos online, eu fico grato, mas quem tem que ser elogiado é quem está aqui. É quem está se envolvendo com o movimento, quem está trabalhando, está se aprimorando, dando opinião, dando a cara para bater, e principalmente aqueles que envolvem a base, que tem muitos aqui que fazem questão ou de mandar as gravações para todo mundo, ou de mandar o nosso convite, replicar o nosso convite, mandar o convite para assistir no YouTube, etc. Então isso é muito legal. E aí, se a gente quer chegar nesse ponto, bom, Lineu, já vou terminar aqui, já vou te passar outra pergunta, você responde a anterior e a próxima, tá bom? Você já emenda tudo aí. Já que a gente chegou até aqui, que a gente concorda, acho que todo mundo concorda que é isso que é o negócio, a gente tem que ter a base com a gente, tem que sentir a base vai te trazer poder e vai te trazer responsabilidade. Isso tudo é muito legal. Vai trazer dinheiro também. Dinheiro para você poder trabalhar para a própria base. Então, isso tudo é muito legal, é muito bom. Agora, como é que você faz para atrair a sua base para essa assembleia virtual? Né? Eu já começo falando, você tem que ter aquilo que a gente aprendeu lá na última reunião, né? Que o João Domingos explanou muito bem. Se a gente não tiver credibilidade e não tiver uma boa abordagem, as pessoas não vão chegar até a assembleia. Elas não vão vir, sendo a virtual, sendo a presencial. Né? Então, como é que você atrai essas pessoas para a assembleia? Eu acho que, como é que eu, da Sindicatos Online, vou responder como que atrai alguém para uma assembleia, sendo que eu nunca fiz uma assembleia na vida até começar a participar das virtuais. Então, são os sindicalistas que têm que falar experiências de sucesso, como fazer para atrair. Eu entendo, às vezes, que, de repente, você tendo uma pauta que tenha um interesse que não seja exclusivo aquele de prestação de contas, etc., ter uma pauta que atraia para uma discussão, ou talvez até para dar uma boa notícia, para informar, sei lá. Eu acho que a pauta é muito importante na hora de um convite, de uma convocação, a pauta. E que essa pauta chegue até a base, ou seja, que você tenha algum veículo que a tua base veja essa pauta, eu acho que seria um bom começo. Entendeu? Por favor, comece aí. Sem pressa, você tem 1 minuto e 30. Não, tô brincando. Pode ficar aí tranquilo. Tem que ligar o microfone, Lineu. Tem que ligar o microfone, senão vocês não vão me ouvir. Gente, esse é um debate muito importante. Nós estamos diante de alguns fatores ou de algumas realidades. Partindo do princípio que o sistema sindical brasileiro está em descrédito, ele decaiu muito nos últimos anos. Isso fez com que, na sua maioria das categorias, as presenças nas assembleias, elas foram muito baixas. Às vezes vergonhosa, né? E eu mesmo já passei vergonha dirigindo uma assembleia que tinha tamanha relevância de deliberação e você está ali com um número tão irrisório de pessoas para deliberar. Isso é uma realidade. Não é uma realidade só no meu sindicato, é uma realidade geral, salvo algumas exceções de alguns momentos extraordinários deste ou daquele sindicato. E aí a minha experiência ela é muito mais na questão dos servidores públicos, na questão dos trabalhadores privados. A atenção do trabalhador ao sindicato tem um período que ele está muito mais atento, que é o tempo da negociação, do dissídio coletivo, e ele quer saber uma série de coisas, então chama muito mais atenção. Para nós que não temos a garantia da negociação coletiva, ela é muito fria. E, então, é uma baixa participação.
Então, no momento em que nós temos o movimento sindical em queda de representatividade, de peso, né? Basta ver as pesquisas, nós estamos num momento de transformação da sociedade, nós precisamos dizer isso. Nós estamos num momento de transformação da sociedade. O que está transformando a sociedade? O que está dando uma nova realidade para tudo isso? Né? Foi o avanço tecnológico, que invadiu as nossas vidas de todas as formas. Haja visto que há alguns 30, 40 anos atrás aí, nunca um filho ditou para o pai qual é a marca do tênis que ele queria. Agora, a tecnologia, a comunicação, ela já está tão ali ocupada na mente de uma criança de 2, 3 anos que ela já escolhe a marca do tênis que ela quer. Isso é uma realidade. Por quê? Porque a comunicação ficou muito presente. Como falou o nosso companheiro da Bahia lá, da Federação do Comércio, né? Hoje eu quero saber um parecer, eu entro lá no Google e eu tenho resposta. Ou seja, o celular me dá resposta para tudo. Com isso, no modo geral da sociedade, inclusive valores morais foram caindo. Foi caindo. O valor moral da família, do respeito aos pais, o respeito aos professores. E eu sou muito de fazer essa análise pensando nela numa questão geral, aquilo que me envolve aqui, que envolve o meu filho, o meu neto, ou como eu fui, como é que eu comparo. E aí nós estamos diante de uma realidade que a tecnologia ela veio para impor. E nós, os dirigentes sindicais, na sua maioria, tem dificuldade de entender que tem que se evoluir, entender que tem que ser diferente. Então, como conquistar a base para vir para a Assembleia, para uma Assembleia virtual? Né? Se nós não contarmos com assessorias, com boa assessoria de comunicação, com pessoal muito preparado, com pessoas que têm expertises no mercado, para olhar para isso, porque precisa ter capacidade de conhecer o que aquela pessoa está recebendo de informação no dia a dia. Eu preciso avaliar isso, porque eu preciso entrar nesse meio ou fazer algo um pouco melhor. E aí vem, juntou com isso o período da pandemia, que deu um empurrão em nós e disse o seguinte, vocês precisam aprender, vocês precisam sair dessa estagnação que vocês têm, de pensar que sempre vai ser a mesma coisa. O mundo hoje ele gira a cada momento, a cada dia, a cada semana. Se nós avaliarmos de um ano para o outro, os saltos que deram foram muito altos. Então, nós temos uma tarefa bastante difícil, não impossível. Por quê? Hoje vêm as ferramentas. O próprio Sindicato Online, ao se comunicar com o movimento sindical, através de um único plano de trabalho, um único projeto de trabalho, que é uma ação judicial nas questões de reparação previdenciária, deparou que o movimento sindical é um monstro, é uma base enorme, ou seja, um lastro de comunicação, e que a nossa comunicação ela está muito lenta. Então, começa a trabalhar. Então, o Sindicato Online viu isso, e começa a trazer para o debate, fazer o debate, e, inclusive, contribuir com o movimento sindical, que, neste caso, eu também agradeço, porque eu fiz 2 assembleias, agora no dia 29 e 30 de junho, pelo Sindicato Online, coordenado pelo Sindicato Online, e eu tive, enquanto legalidade, enquanto procedimento, para mim foi muito bom, né? Foi muito bom, que eu agradeço bastante, porque eu consegui dar os encaminhamentos de assembleias ordinária e extraordinária, e eu tive a lista de presença, eu tive todos os dados, as votações, eu tenho um arquivo, né, que atende aquilo que o cartório em São Paulo estava nos pedindo. E quando que em janeiro ou fevereiro deste ano, Lineu, pensaria que eu ia fazer isso este ano? Então, eu fiz todo esse relato para dizer o que nós precisamos. Nós precisamos de buscar, de trabalhar, de trazer para nós, para esse debate, essa forma de nós evoluirmos, contando com assessorias, com parceiros, né, e debatendo, porque tem muitas formas de a gente fazer isso e mudar. Assim como a nossa base ela está
hoje recebendo 24 horas informações diretas, né, como fala, dos algoritmos aí que pega. Eu vou lá, pesquisei outro dia para comprar aqui uma câmera, uma webcam, né? Pelo amor de Deus, o meu celular não para de receber, meu e-mail de receber propostas para mim comprar apenas um equipamento tão simples desse. E assim é hoje o mundo virtual, é o mundo que segue a sua vida. Como nós, servidores, como nós, sindicalistas, o dirigente sindical, vamos atuar fazendo com que tudo aquilo que é de interesse da vida do servidor, nós estejamos ali constantes. Tem formas, eu acho que a gente vai conseguir melhorar a cada momento, aprender cada vez mais. E, claro, nós temos que ter um conceito para isso, né? Um conceito de que o modelo sindical que veio até agora, ou até 2019, a partir de 2020, é uma outra realidade. Já vinha sendo debatido essa questão, que aquele sindicato que pensa apenas no seu sócio, no líder, no seu titular, ele também está fadado a estar cada vez mais desclassificado pela base. Devido a essa informação constante, essa presença 100% da comunicação dentro do nosso lar, do nosso celular, com os nossos filhos, com a nossa família, os sindicatos também têm que pensar em todos. Eu tenho que envolver a família. Eu tenho que ter planos que atendem também lá o filho do meu associado ou da minha associada. Então, assim, é um conceito também de entender qual é o papel do sindicato, porque se eu não tratar de discutir isso, qual é o papel do meu sindicato, onde eu quero chegar, o que eu quero atuar, e a partir daí usar a tecnologia, eu acredito que nós vamos ter assembleias virtuais muito lotadas, muito carregadas, salas cheias, mas nós precisamos fazer essa virada de página, ou seja, já estamos tentando virar a página, mas precisamos aprender bastante. Por isso eu agradeço a oportunidade, desculpa se falei muito. Muito legal, Lineu. E é isso, né? Você quer que uma pessoa participe da Assembleia e aí a pessoa vem, ela chega na Assembleia e como é que está a postura do sindicalista, do presidente? Como é que está a organização daquela Assembleia? Como é que ele se organizou para fazer aquela Assembleia, né? Ele treinou antes, ele arrumou a luz da câmera dele para ele poder aparecer direitinho, para o cara confiar nele, tá bem vestido, né? A gente já fizemos uma Assembleia que o cara entrou com a camisa do Vasco. Presidente, se ele tivesse entrado com a do Flamengo, não ia ser melhor. Ia ser melhor, mas não ia ser muito melhor. Melhor era ter colocado uma camiseta um pouco mais formalzinha, tal, etc. Não precisa nem estar de calça, né? Não aparece, mas a camiseta tudo bem. E então é isso, assim. É importante que o sindicalista ele tenha a noção que tem que ter também uma espécie de conduta, né? Numa assembleia ou mesmo numa reunião virtual qualquer. A gente antes tinha que se arrumar, pegar um carro, estacionar o carro, daí chegar no lugar, encontrar as pessoas, aí tomar um cafezinho, bate-papo. Agora você só precisa sair do seu quarto e chegar na sala, ou chegar no escritório e tá numa reunião. Por que você vai chegar desleixado? Por que você vai chegar sem estar apresentável, uma pessoa apresentável, né? Então, eu acho que tem uma série de posturas, como também ficar em silêncio quando outra pessoa está falando, preferencialmente com o microfone desligado, é importante, mas é importante que o presidente dê exemplo. Na hora que os outros estão falando, ele desliga o próprio microfone, depois ele abre para falar. Então, são coisas que, se vocês vissem a primeira reunião que a gente fez e agora, é inacreditável. É inacreditável a evolução disso aqui tudo, de todo mundo aprendendo, né? É óbvio, todo mundo aprendendo. Mas eu acho que isso aí é uma coisa importante. Outra questão importantíssima, importantíssima. Muitos que têm essa objeção pela Assembleia Virtual, que tem essa coisa ainda de querer fazer do mesmo como era antes, me questiona até de forma agressiva, fala assim, mas e se o cara não tiver celular para participar, não tiver internet para participar, né? Eu falo o seguinte, e aquele cara que trabalhava à noite, não podia também, tinha 2 empregos, não podia ir na Assembleia à noite, e aquele cara que não tem carro, não passa ônibus na rua dele lá, né? Então isso vai ter sempre pessoas que não vão estar aptas a participar de uma Assembleia por algum motivo. O fato da pessoa não ter celular hoje em dia, acho que é muito mais difícil do que uma pessoa não ter um carro, né? Então são questões que a gente vai aprendendo, se adaptando e pegando conhecimento, pegando preparo. Luciano, quer falar? Pode falar. Boa tarde a todos. Eu vou pedir só licença um pouquinho, que chegou visita aqui na casa do meu vizinho do lado aqui, a cachorrada não para.
Se tu puder me dar uns 2, 3 minutinhos, a cachorrada para, eu consigo falar. Daí não atrapalha vocês, hein? Tá Me bom, perdoa, tá mas bom. trabalhar de casa é isso aí, tá? Beleza. Então, gente, um outro ponto que, enquanto o Luciano não volta aí, um outro ponto importante é a validade jurídica, né, das assembleias. Então, não sei se vocês se recordam, mas nas semanas anteriores aí, a gente fez uma sequência de assembleias, de reuniões como essa, e a gente fez como se fosse uma quadrilogia. Vamos fazer no começo, meio e fim, entendimento disso tudo. Então, nós convidamos o Dr. Rafael, que é esse primeiro que está aqui. Estão todos assistindo aí, né, vendo a tela? Então, Luan. Dá licença um minutinho. Só orientando, sim, né? Quem está acessando pelo celular precisa girar a tela para o lado para conseguir ver a tela compartilhada, tá? Senão vai ficar aparecendo só a imagem das pessoas participantes da sala. Tá, quem ficar com dúvida pode entrar na sala, no chat e falar com a Luane, que ela me ajuda aí. Então, o Dr. Rafael, ele é advogado de muitos sindicatos aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, extremamente técnico. Ele foi e deu a posição do advogado do sindicato da validade jurídica, e eu vou até comentar aqui um pouco mais depois. Aí nós convidamos o doutor, como é que ele chama, Lu? Esqueci, mas ele já lembro aqui, falo. Ele é presidente do Instituto quem deve conhecer é o Aquile, deve conhecer. Ele é presidente do Instituto dos Cartorários do Paraná e é membro da diretoria do Brasil inteiro. O Maximínio, né? O Maximínio. Eu acho que o Aquile deve conhecer. E ele também é do Instituto dos Cartorários do Brasil, da diretoria do Nacional. E ele é o responsável por essas inovações na área cartorária, de fazer as coisas via web, as funções cartorárias via web. E ele foi extremamente favorável a uma assembleia virtual e a poder registrar a ata de uma assembleia virtual. Ele foi extremamente favorável, inclusive indicando, recomendando. Depois a gente chamou o Marcos Veras, da Sinaweb, para falar sobre a assinatura digital, da validade jurídica da assinatura digital, da mais simples que tem, etc. E, por fim, nós fizemos uma simulação de uma assembleia que foi um barato, deu umas coisas erradas, umas coisas certas, foi super divertido. Então, nós fizemos uma quadrilogia para falar o quê? Para dar um pouco de segurança para todos, que é possível fazer, que não é garantido que você vai conseguir registrar a tua ata, assim como se você fizesse uma presencial, você também não teria garantias que conseguiria, né? Então, para dar validade jurídica, a gente precisa fazer alguns requisitos. Um é seguir a sequência que eu vou passar daqui a pouco, mas o principal é você começar começo, meio e fim de uma assembleia virtual bem intencionado, dando visibilidade, dando publicidade a ela, respeitando os votos, gravando tudo para que não fique dúvida sobre o que aconteceu, não editar o vídeo de jeito nenhum, não ter cortes no vídeo de jeito nenhum, né? Então, são uma série de coisinhas que você vai fazendo, que você vai dando a validade jurídica para o negócio. E no meio do caminho, como isso tudo já estava pronto, veio a MP 931 de 2020, que veio falar sobre isso, falar sobre a assembleia virtual, sobre a possibilidade, mas ainda num caráter ainda de exceção, num caráter em tempos de pandemia, que, obviamente, isso aqui vai virar uma coisa absolutamente corriqueira, não tenho dúvida disso, tá? Pode falar, Luciano, você está sem cachorro aí ou está com cachorro aí? Escuta bem. Nossa Senhora! Então vai, fica para daqui a pouco. Ai. Bom, gente, aí vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa... Alguém quer comentar alguma coisa nesse meio tempo aqui? Alguém mais? Não? Nenhuma mão levantada? André. Oi, pode falar. Não, eu só queria, assim, que você também, a gente fizesse uma avaliação da capacidade da realização da Assembleia, entendeu? Ou seja, a capacidade de participação, as ferramentas e os limites aí, que a gente pudesse estar também avaliando isso, porque eu acho que isso tem que melhorar muito, temos hoje, sim. Eu acredito que deve estar avançando muito aí, né? O próprio Zoom já tem, mas é uma das coisas que às vezes as pessoas questionam. Ah, mas eu só posso colocar 100 pessoas.
seria importante também dar esse detalhamento do que nós já temos hoje, né? E que é possível evoluir nessa questão da capacidade de participação, de quantidade. Legal, Lineu, vou falar sobre isso sim. Bom, eu vou falar agora de uma vez. Bom, primeiro que quando a gente ajuda a fazer uma assembleia virtual, a gente segue esses passos que vocês vão ver, que na verdade é meio que um remendo. Ele não é um sistema de assembleia, né? Eu acho que já tem algumas ferramentas hoje em dia que já estão sendo desenvolvidas em paralelo. A gente também está desenvolvendo a nossa para fazer o começo, meio e fim de uma assembleia sem precisar usar um pouco do Zoom, um pouco de uma outra ferramenta robótica que a gente usa e as enquetes do próprio Zoom. De repente, essas enquetes podem ser mais bem preparadas, a inscrição também mais bem preparada, porque vocês passaram por esse processo de inscrição, vocês têm que entrar num lugar, clica no link, se inscreve nesse link, daí você clicar no outro link, daí você entra na nossa sala. Isso tudo é uma espécie de remendo, é uma solução juridicamente possível e correta, mas ainda é um remendo. Então, Lineu, eu acho que assim, nas próximas semanas muitas ferramentas disso vão sair. Eu hoje recebi uma convocação do meu condomínio para uma assembleia online. Então, assim, e não é só condomínio, são empresas SA, por exemplo. Existe muita gente grande precisando fazer assembleia e não tem como, né? E hoje em dia, no Zoom... Ô, André. Consegue... Oi, pode falar, José. Renato aqui de Banzaí. No caso, um sindicato de pequeno porte, nem toda localidade não tem... onde o sindicato base tem um exemplo de 150 sócios. Aí, no mínimo, participa aí 20 ou 30 sócios só da Assembleia. Como é que fica? Como é que pode alguma jurisprudência, algumas decisões, se quase um terço só que participa das Assembleias? Parcialmente, imagine virtual. Como é que a gente pode hoje também tem essa, vamos dizer assim, a gente também tem que pensar nesse futuro, né? Porque talvez presencial tem 30, 40, 50. E quando é virtual, pessoas entram, saem. Como é que fica para as coisas assim, nesse nível assim, mais ou menos de 30% a menos? Bom, primeiro onde eu estava entrando antes da pergunta do Renato, é que com relação à pergunta do Lineu, hoje, por exemplo, o Zoom, a gente consegue ficar numa limitação de 1.000 pessoas, né? 1.000 pessoas. Então, teria que fazer uma analogia com aquela assembleia itinerante, aquela assembleia que acontece várias vezes em determinadas categorias, que tem muita gente. Mesmo na presencial, eles têm que fazer em vários locais, ou seja, metalúrgico, por exemplo, tem que fazer no chão de uma fábrica, depois no chão da outra, depois no chão da outra. Então, uma das saídas para mais de 1.000 pessoas é você fazer uma itinerante online. Quem participou de uma não participa da outra, quem participou da outra não participa da outra, e assim vai até você conseguir o maior número de gente. Hoje a ferramenta do Zoom, que é a que a gente usa, vai até 1.000 pessoas. Tá? Em breve terão ferramentas que não vão precisar, não são poucas. Em relação ao Renato, eu nunca vi estatuto ainda, eu não sou um especialista em direito sindical, mas eu nunca vi um estatuto que tem um quórum mínimo mesmo, assim, que não, eu conheço os estatutos que falam, tem que ter na primeira chamada um quórum de tanto, se não tiver na segunda chamada o quórum de qualquer que compareça. Apenas para algumas coisas específicas tem que ter um quórum mínimo. Então, nesses casos, a gente tem começado na segunda chamada com o que tem. E não tivemos problemas até agora. 3 pessoas? Vão às 3. Tá? Mas é lógico, gente, se você quer ser um bom sindicalista, você tem que fazer a maior plateia possível. Com relação ao cara sair da sala e voltar da sala, é mais ou menos igual o cara sair pelo banheiro e voltar. É a mesma coisa. Ele está lá presente? Tá. Tinha 500 pessoas? Tinha. Quantos votaram? 200. Por quê? Porque 300 saíram da sala. O que está contando? São os votos de quem estava lá. Certo? Quem está na sala e não votou, é uma abstenção. Quem está na sala e votou, o voto foi computado, inclusive se ele votar na abstenção. Tá? Quem não está na sala, é como se na hora da votação. Isso aí acho que é igual em qualquer outro lugar. Aí sim, eu posso falar com categoria, eu acho. Por isso que vocês estão aqui para esclarecer até para mim se eu estou falando alguma borracha ou não, tá bom? Fiquem à vontade. André, outra questão também, André. Pode falar. Outra questão. Eu estava assistindo em outras plataformas, outras reuniões online, só que é totalmente diferente desse do Zoom. E essa do Zoom tem vezes que você pode entrar no WhatsApp e você fica conectado. Tem as outras que você, se entrou, você saiu, pronto, já não entra mais, já tem mais dificuldade.
É que uma aqui tem uma. Eu estou dizendo assim porque o meu filho estuda numa plataforma de uma aqui. E aí, se sair, já não entra mais. Aí eu estava até comentando. Quem assiste essa online aqui, eu dizendo que esse tipo de Zoom, até está mostrando até outra professora aqui, como é diferente da outra plataforma que o município aqui, os professores, ou a coordenação se aderiu. Quer dizer, tem pessoas, né, que ainda não estão entrando no sistema da comunicação significativa que sustente, dá uma sustentabilidade maior, né? Porque, essa no caso que você falou agora, está dando o quê? Até 1.000 pessoas, então, ele pode estender até 2 horas, 3 horas de reunião, não é isso? Não, você pode fazer a reunião o tempo que for necessário, Renato, o tempo que for necessário. Se a sua assembleia precisar durar 6 horas, ela tem que durar 6 horas, não faz diferença de tempo. E com relação às outras plataformas, por exemplo, eu uso numa outra sociedade que eu participo, a gente usa um da Microsoft, que é o Meeting. E também uma outra plataforma que funciona muito bem. Eu, como nessa outra, na outra reunião, não sou eu que escolho a plataforma para conversar, eu uso aqui, me apresento e estou gostando, não tem problema. Só que, por enquanto, eu estou elegendo o Zoom porque, para mim, é o que as pessoas estão conseguindo ter mais facilidade de mexer, que eu estou tendo mais estabilidade. Aqui eu tenho uma estabilidade muito maior de voz, de imagem, mas não estou fazendo propaganda do Zoom, não ganho nada para isso, tá? Só estou comentando que, por enquanto, eu estou usando, mas eu experimento ferramentas todos os dias para poder justamente trabalhar sempre com a melhor enquanto nós estamos desenvolvendo a nossa, que vai ser a melhor. Vamos ver, tá? Vamos passar para a próxima parte aqui, que essa aqui eu quero passar meio rapidinho, porque a gente já falou disso outra vez. André, me permite agora que a cachorrada deixou aqui, posso colaborar bem rapidinho? Pode assim, ó, aqui no Sul nós atendemos 280 cidades, né? Sindicatos de municipários. E está ficando impossível de fazer as reuniões presenciais, a gente tem optado, então, por assembleias virtuais, tá? Eu, como secretário-geral da Federação dos Municipários aqui do Rio Grande do Sul, tenho auxiliado as entidades sindicais nessas assembleias, mas a gente nota uma série de dificuldades, né? Não sei se pelo Brasil é assim, mas aqui no Sul é assim. Não, mas isso aí, inclusive, é a pauta mais no final aqui, que nós vamos falar de dúvidas e dificuldades em relação à Assembleia. Se você quiser deixar para esse finalzinho... Posso deixar, então. A menos que os cachorros não deixem. Se os cachorros deixarem. Gente, me desculpe aí, tá? Mas quando chega visita aqui do lado, aqui é impossível. Me desculpe. Cada um tem uma desculpa para ter cachorro mal educado. É assim, todo mundo tem. Eu sei o que é isso, Luciano. Eu sabe o que é isso. Bom, então, gente, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, que é a que a gente chama, que a gente fez outra vez, que é falar como é que seria um passo a passo. Isso aqui é o nosso site, tá? O site da Sindicatos Online. A gente montou. O que é um passo a passo para a gente começar com o pé direito e terminar com o pé direito, né? Entrar e sair na Assembleia com tudo correto. Então, isso aqui é um produto nosso, mas nós estamos dando a letra aqui porque realmente, se vocês quiserem fazer a mesma amarração que a gente faz aqui, é só vocês fazerem. Vocês não precisam contratar a gente. Isso aqui não é só uma apresentação do nosso trabalho em si. Isso aqui é um passo a passo que a gente levantou junto com advogados, com cartorário, com o pessoal da Sinaweb e que nós também tomamos nossas pancadas lá, tá, Luciano? Quando a gente fez a nossa simulação também, a gente tomou umas pancadinhas, a gente teve que refazer pelo menos umas 4 vezes a votação, porque isso aconteceu também em outros lugares, eu vou falar sobre isso. Aconteceu algumas vezes também a redação correta para fazer votação, né? Você vai levantar uma votação, você tem que ter um texto correto. Depois vamos falar sobre isso. Então, tudo começa, assim, do nosso serviço, tudo começa com a análise do estatuto. Existem poucos, mas existem estatutos que já previam que não é possível fazer virtual. Então, o próprio estatuto, rezando, dizendo que não pode ter uma assembleia virtual, que ela tem que ser presencial, ele dá uma boa limitada nesse negócio. Você vai ter que confrontar lá a MP com o próprio estatuto. Toma um pouco mais de cuidado. Eu acho que não deve deixar de fazer, se for questão de prazo, né? Não deve deixar de fazer, mas já vai sabendo que talvez, se o cartorário for muito chato, ele vai olhar lá que está previsto no estatuto que não pode, e aí acabou. Então, a gente faz isso, tá? A gente olha, a gente passa para os advogados, a gente olha, tem a brecha? Tem, então vamos fazer. Daí, o segundo passo é fazer o rito da Assembleia, né, mais parecido com o estatuto. Então, você tem um quórum lá
o Renato pode ter um texto, alguma coisa, a gente tem que ter tudo. Isso tudo tem que estar pronto. E aí vem o edital de convocação. Então, o edital de convocação, quem faz é o próprio sindicato. O que a gente pode contribuir é dar para ele a conotação de digital, de uma assembleia virtual. Ou seja, o que tem que constar nesse edital? Tem que deixar claro o quê? O link, tem que deixar claro que horas vai começar, como é que vai funcionar a presença, etc. Então, o edital, quanto mais público e mais abrangente no sentido de explicatinho, mais validade vai ter. Aí vem a quarta parte, isso aí é a gente que faz, isso aí é o nosso trabalho mesmo. A gente prepara um convite virtual, com uma arte bacana, ou às vezes em vídeo, para que ele seja enviado pelos meios digitais, porque as pessoas que vão entrar, elas, no mínimo, têm que ter recebido isso de forma virtual, porque se ela não consegue receber nenhuma comunicação virtual, imagina se ela vai conseguir entrar na sala para conversar com alguém, né? Então, esse convite, essa parte de marketing, a gente que faz, né? A nossa equipe prepara para o sindicato um convite tentando chegar o mais próximo possível numa comunicação que vai dar resultado. Aí depois vem o trabalho, que foi inclusive criação da Luane, que ela criou muito, muito bem feitinho, direitinho, através de uma ferramenta que a gente usa robótica, ela conseguiu fazer um sisteminha de inscrição online. Então, não foi que a gente contratou um grande programador, não, a gente pegou uma cabeça pensante, inteligente, estava disposta a preparar isso aí, preparou e ficou espetacular. Então, o formulário, ele é ferramenta fundamental, porque as pessoas não têm o link de entrar no Zoom se não preencher o formulário. Então, com isso, a gente consegue fazer o quê? Fazer a lista de presença. E aí, depois o Lineu até já comentou um pouco, mas se ele quiser depois fazer um depoimento, a lista de presença ela vem organizada, vem bonitinha. A conferência da presença, né, que é a próxima etapa, começou a assembleia, a pessoa se inscreveu, entrou, é preciso que o presidente esteja completamente convicto que aquelas pessoas que ele já vai ter em mãos estão na reunião. Porque, acho que a maioria de vocês deve saber, no caso de uma assembleia, quem atesta a presença de todos é o presidente. A gente não precisa provar para o cartorário a presença daquelas pessoas. A gente precisa provar que aquelas pessoas estavam lá e o presidente tem que atestar que elas estavam, tá? Mas, ao mesmo tempo, se vocês quiserem ser mais cuidadosos, dá para fazer a entrada individual na sala, já ticando a presença, e dá para fazer uma chamada também. A gente já fez as 3 formas. Né, Lu? Faz assim, Lu. Beleza. Cadê? Como é que eu mudo aqui? Eu vou ter que descompartilhar aqui. Peraí. Partindo para a próxima etapa, nós vamos para a mediação. Então, normalmente, eu, a Luane, o Augusto, ou eu, a Luane, ou Augusto, a Luane, ou eu e o Augusto, sempre 2, a gente mediação, a gente coordena a assembleia. Tem uma ferramenta no Zoom que é tornar a pessoa co-anfitrião. Tem um anfitrião, que nesse caso sou eu, a Luane é co-anfitriona, o Augusto é co-anfitrião. O co-anfitrião não tem como votar. Isso é uma característica muito interessante do sistema de votação do Zoom. Você coloca a dúvida, coloca o que tem que ser votado e aparece o número de pessoas que podem votar. Quem está na posição de co-anfitrião não pode votar, não abre para ele a possibilidade de votar. O que a gente faz? Na Assembleia, a gente pergunta se tem alguém que está aqui participando da Assembleia e não tem poder de voto. O advogado, por exemplo, que esse é outro ponto. O advogado deve participar, acompanhar a Assembleia inteira. Até porque, para alguma questão que fique meio em dúvida sobre a validade, se precisa depois que ele ateste a veracidade de alguma coisa que aconteceu, ter um advogado com a OAB na Assembleia é muito importante. Mas ele não pode votar. O que a gente faz? Transforma ele em co-anfitrião. Tá? Então, a mediação da Assembleia é importante. Você não deixar que a pessoa que não pode votar é importante, porque daí vai bater os números. Tá? Beleza. Próximo passo. Gravação da Assembleia completa. Começo, meio e fim. Assim como a gente grava o nosso programa aqui. Inteiro, sem cortes. Por quê? Porque pode ter alguma obscuridade num corte. Pode ser uma má fé de alguém querendo esconder alguma coisa que aconteceu na Assembleia e corta. Então, ela tem que estar na íntegra. No nosso serviço, quando termina o trabalho, a gente entrega
a mídia, a gente sempre grava pelo menos em 2 computadores, a gente pede para alguém do sindicato gravar também, a gente entrega o arquivo completo na íntegra, tá? O sindicato vai fazer a sua ata, ele vai confeccionar a ata, a gente não vai fazer uma ata da assembleia para o sindicato. O sindicato faz a ata, fala da deliberação que foi, quanto que deu de voto, etc. O que a gente vai fazer? Olhar na ata o que tem que constar que foi digital, qual foi a ferramenta, alguma coisa que o sindicato não colocou, a gente sugere alteração, tá? O sindicato, adotando as alterações sugeridas da ata, a gente procede agora com a assinatura da ata. O caso do Lino, por exemplo, ele falou, não, eu vou ter que encontrar com o pessoal, vou ter que ter contato físico, eu colho as assinaturas fisicamente. Tudo bem, não precisa. Mas também, a gente com a ata na mão, a gente tem uma ferramenta que a gente encaminha para o e-mail dos participantes que vão assinar a ata e existe todo um processo de assinatura digital com validade jurídica, que é simples, não tem, qualquer um consegue fazer. Se tiver problema, a gente dá apoio para a pessoa fazer o passo a passo. Nós, inclusive, na simulação fizemos, deu uns engasgos lá, foi engraçado, mas no final saiu. Mas foi feito exatamente isso. Nós fizemos uma simulação, no final nós geramos uma ata fictícia e fizemos a assinatura dela. E aí a ata com as assinaturas a gente disponibiliza e o sindicalista vai para o registro. Tendo problema, se a gente está contratado, a gente ainda dá um apoio jurídico para validação dessa ata, principalmente no tocante à Assembleia Digital. É isso, né, Lu? Acaba aqui mesmo. Então, no item lá do marketing, a gente faz a divulgação para a base também, ajuda a fazer. Fala, Lu. Não, eu só ia falar que eu coloquei todos esses tópicos no chat. Então, se alguém tiver dúvida, é só Ctrl+C, Ctrl+V ali no chat que tá tudo lá. Ou melhor, entra no nosso site, navega, olha o Giba lá, vê como é que funciona, quantos clientes a gente tem, dá uma passeada lá também. Eu coloquei, inclusive, o link do site. Isso é importante. Então, tem um link aqui em cima, ó, Assembleia Virtual, tá aqui. Ó. A gente criou um lugar só para isso, tá? No Faça Adesão, a gente vai falar de como fazer adesão àquele processo que o sindicato contratou. E o nós aqui, depois nós vamos falar disso mais para frente. E agora sim, Luciano, agora sim, chegou a sua vez. Pode falar das suas dúvidas e dificuldades que acontecem em assembleias. Obrigado. Finalmente, né? Os cachorros me deixaram falar, finalmente. Assim, André, a gente tem realizado várias assembleias aqui pelo Rio Grande do Sul e a gente nota algumas dificuldades, tá? Primeiro, a nossa internet ainda está muitos passos atrás do que a gente precisaria ter, né? É um absurdo, né? Nós temos aqui, eu não sei se no restante do Brasil é assim, mas nós temos aqui algumas cidades do interior que só pega o celular da TIM, ou só pega o da Claro, ou só pega o da Vivo, e tu nunca sabe se funciona ou não. Eu tenho um colega da diretoria que é da cidade de Machadinho, que está 15 dias sem internet na cidade. Então, nós tivemos agora uma reunião semana passada online e ele não teve como participar, não tinha como. Mas as dificuldades que eu noto, assim, primeiro, a insegurança do associado. Ele se sente inseguro com essa novidade. Ele tem medo dessa novidade. Isso é muito complicado, né? Eu vejo o pessoal acuado, assim, sabe? Com vergonha de falar, com vergonha de ligar a sua própria câmera. Isso nós vamos ter que ir suprindo, né? Outra questão que eu vejo é o despreparo dos nossos dirigentes sindicais para lidar com essa nova metodologia. E isso, deixo aqui uma sugestão, André, eu acho que sindicatos online seria o parceiro perfeito para isso, que nós pudéssemos criar aí um curso de formação para esses dirigentes online, exatamente online, que a gente pudesse pegar esses dirigentes todos num curso formalizado, com horário de aula, com certificação, para que esse pessoal pudesse realmente perder o medo dessa nova ferramenta, né? E a grande dificuldade que eu vejo, tu nos deu uma aula agora sobre isso, é na questão de formalizar as presenças, a lista de presença, né? Quero dizer, André, que está participando aqui da nossa live hoje, o Geórgio, que é o nosso parceiro de Florianópolis. Eu acho que é a primeira vez que ele acessou, inclusive, nossas lives aqui, que é o nosso parceiro aqui da nossa federação da votação online. Ele tem um sistema de votação online que é muito bom. Então, ele veio hoje assistir para nós aprendermos junto essa questão das assembleias, tá? Mas eu sinto aqui no Sul que, assim, ó, não tem mais como deixar de ter assembleia online, não tem mais como deixar de ter essas reuniões online. Agora, nós temos que aprender bastante sobre isso. Nós temos que
desmistificar essas dificuldades, né? Aqui no Sul está bem difícil, viu? Nós temos aqui sindicatos longe de Porto Alegre, com poucos associados, e está muito difícil de aceitar esse novo momento, né? Então, parabéns, assim, né? Mais um tema que é fundamental para a nossa rotina de trabalho, né? Que é a comunicação, que é a assembleia virtual, mais um tema importante que vocês trazem para nós. Obrigado, André. Só deixar essas dúvidas para colaborar um pouquinho e já pedir desculpa para todo mundo aí pela cachorrada aqui do nosso lado, né? Se bem que é bom, rapaz, aqui no Sul tá com 6 graus a temperatura aqui na minha cidade, tá congelante, né? Então, uma cachorrada correndo atrás do pessoal e se aquece na rua aí. É contigo aí, André. Legal, obrigado, Luciano. Depois, se o seu parceiro lá de Florianópolis quiser também fazer alguma observação, alguma coisa, a gente agradece, porque é uma outra pessoa trabalhando com esse mesmo tipo de coisa e é isso que a gente quer, fazer intercâmbio de informação, ver o que está dando certo e dando errado. A gente tem vários exemplos de coisas que dão muito errado. Eu penso assim, Luciano, com relação aos trabalhadores estarem acuados, não é só reflexo da plataforma, né? É um reflexo do medo de se envolver politicamente com as coisas, é desconfiança com o que o sindicato está fazendo. Então, existe mais coisa por trás do que simplesmente uma plataforma digital. Então, é aquilo, o sindicalismo tem que aproveitar que a máquina está girando para frente, de novo, que voltou a ter luzes no fim do túnel, né? Declarações de Maia da vida, todo mundo mais unido. Eu já tive várias reuniões com pessoas iguais, em momentos diferentes, onde elas não podiam se olhar, e hoje estão se parcerando para poder vencer o pior, né? Antes um era o pior que tinha para o outro. Agora tem tanta coisa pior que é melhor se unir, né? Eu estou vendo esse movimento acontecer muito fortemente. Eu falo isso com muita propriedade porque eu navego entre todas a oposição e situação de alguma coisa, categorias totalmente diferentes. Então, como eu estou eu, a Luane, né, Augusto, a gente está navegando isso, a gente pode falar, está vendo, está sentindo. Vocês podem se sentir mesmo que as coisas estão mudando para melhor. Então, o acuado, ele só vai ser com credibilidade, né? Com uma boa divulgação, com exemplos, com gravação depois transmitida. Eu acho que devagarinho a gente desacoa, mas não isso é no Brasil inteiro, Luciano. O gaúcho é um pouco mais desconfiado mesmo, ele é um serzinho mais desconfiado, tanto que é um dos melhores, eu sempre falo isso quando eu falo com o gaúcho, as melhores decisões tributárias, as melhores ações, as que são melhores são sempre do Rio Grande do Sul, porque eles são desconfiados, brigam por tudo, então, lógico, são os donos das melhores teses jurídicas aí. Então, tem isso. Mas também tem muito o problema do despreparo. Aí esse aí é complicado, porque são muitos anos de atraso, né? Então, você tirar o cara do atraso, tirar vocês todos do atraso já foi tão difícil. Não digo de todos, mas essa maioria dos sindicalistas mais antigos, olha o Cosme aí, ó. Você acha que o Cosme, quando eu conheci o Cosme, ele não tinha nem WhatsApp. Agora ele está aí. Todas as reuniões online, tranquilo, se divertindo, só não está escutando, mas está divertindo. Né, Cosme, ou não? Estou ouvindo. Enfim, todo mundo teve que se adaptar e devagarinho chega lá. Devagarinho você chega no agora também do dia para noite não vai dar para ser, né? A gente tem que estar preparado. Ô André, oi. Aí agora você me arrebentou. Falar que quando se conheceu não tinha WhatsApp, foi demais. Então, assim, então, principais dúvidas normalmente, né, que a gente tem, que é legal falar. Primeiro, sempre falam isso, a questão do quórum, né? Pô, se o cara não tiver celular, se ele não tem computador, não tem internet, felizmente, fazer o quê? Não tem, o cara também não tem carro, também não tem bicicleta, etc. Lu, vai me lembrando as principais coisas. A gente tem bastante problema também com essa questão do microfoninho, né? Se a pessoa não dá um ok para compartilhar o microfone do próprio celular ou do computador, ele não aparece nem com o microfone, então ele não consegue nem ligar nem desligar. Isso é muito comum, muito comum. Isso aí, assim, nos primeiros 15 minutos de assembleia, tentando regularizar vídeo dos outros. Quem vai fazer uma assembleia tem que estar preparado para esse tempo. Tem que estar preparado. A gente teve uma que o cara falou, não, vai durar meia hora. A Luane falou assim, meia hora você nem começou. No mínimo uma hora. Você já conta com uma hora
tá tudo bem. Porque se você precisa da validade jurídica, se você precisa da credibilidade, etc., você tem que dar a oportunidade de todos estarem ok na Assembleia. Todos com vídeo, todos com fone, com microfone, sabendo levantar a mãozinha. Então, a gente, quando a gente vai fazer uma, a gente já vai preparado, que vai vir um monte de gente que está preparado, que já está habituado, e um monte de gente que não tem ideia por onde começa. Se o cara já chegou até a sala, já é um bom começo. Mas a gente começa dando apoio lá no preenchimento da lista de presença. Então, é muito comum. A gente fica bastante tempo. Só que vocês sabem, quando vocês marcam uma assembleia presencial, tem que chegar, o cara tem que assinar uma lista, daí ele vai tomar um café, aí tem que ter uma articulaçãozinha do lado ali, o cara tem que falar com o outro, ó, vamos fazer tal coisa, você me ajuda a votar nisso? Ah, não concordo. Vocês sabem como é que é. Então, as assembleias são assim, elas começam demorado, não é porque a gente está online, que a gente entrou em 5 minutos, que ela vai começar, ela tem que começar organizada. O que mais, Lucas, você me ajuda a lembrar aí de dificuldades? Você vê, nem são tantas. Assim, o que eu senti de mais dificuldade mesmo é essa questão que o Luciano colocou. O trabalhador está mais tímido, né, com relação a se mostrar na reunião online. Fica com vergonha de abrir a câmera, mas assim, é bacana estimulá-los, porque especialmente no momento de votação, por exemplo, é imprescindível que a câmera esteja aberta. Então, se vocês olharem lá no nosso site, a gente fez uma simulação, tem um tutorial de como usar o Zoom. Quem quiser depois pode me procurar, que a gente tem um manualzinho gravado em vídeo de como se posicionar na câmera, como arrumar o cenário. Tudo isso faz com que a pessoa se sinta mais confortável para se apresentar numa reunião online. E aí, a sugestão que nós damos é que você pode, por exemplo, fazer um convite, né, para essa assembleia e junto mandar esses tutoriais. Então, a pessoa já vem para a reunião preparada, né? Você vai ter um tempo para fazer essa divulgação também. Então, quanto mais você deixar essa pessoa confortável de estar presente, eu acredito que pode melhorar, assim, a adesão. André, uma sugestão é a gente fazer a enquete aqui para testar, para eles verem como que funciona e tudo mais. Isso que eu ia contar, da questão da dificuldade. Bem lembrado, Lu. Quando a gente vai fazer uma enquete, funciona assim. Então, vamos lá, vamos ver quem que é a mente criativa que quer botar alguma coisa em votação. Aí vai. Quem está afim de botar alguma coisa em votação? Ninguém? Tá bom, eu ponho. Enfim, na hora de redigir isso aqui, é importantíssimo os cuidados técnicos. Então, por exemplo, eu como mediador, eu não tenho capacidade, pelo menos ainda, porque eu não tenho experiência, de definir, por exemplo, se tem que aparecer o nome do sindicato na pergunta. Eu lembro que uma das coisas que aconteceu era assim, era uma prestação de contas, então, aprovação da prestação de contas. Não era isso, era aprovação do parecer, então eu coloquei lá, se você aprova a prestação de contas, aí, a hora que eu coloquei para começar a enquete, o cara falou, não, mas não é a prestação de contas que você está aprovando, você está aprovando o parecer do Conselho Fiscal. Para vocês, é dia a dia. Para mim, nem imaginava que é isso. Então, no dia a dia de vocês têm algumas coisas técnicas que tem que vir de vocês para quem está mediando, seja eu, seja a Luana, seja o Augusto, seja um terceiro, vocês têm que trazer para a gente. A questão é assim. Então, isso tem que ser elaborado antes da Assembleia, é melhor, porque várias vezes eu fiquei escrevendo, deleta, faz outro e tal. Mas a minha enquete vai ser a seguinte. Pode falando aí, Lu. Não, o que pediu para falar foi o... Peraí. Foi o Valmir. Vai falando, Valmir, enquanto eu preparo aqui. Por favor, me ajuda aí. Bom, não ia tratar muito a questão da enquete, mas eu acho que estratégias que precisam ser adotadas para aumentar o engajamento e participação nas assembleias. Eu acho que o primeiro compromisso de um sindicato de base é tentar reunir o maior número possível de representantes, de funcionários, né, trabalhadores da categoria, em grupos de WhatsApp, né, para que eles possam estar cada vez mais interagindo com a entidade sindical. Os sindicalistas das entidades de base devem compor grupos de participação da federação que os representa, as federações da confederação e a confederação da central sindical. Se a gente conseguir manter esse ordenamento de participação, com certeza a gente amplia a nossa ressonância dos conteúdos que nós compartilhamos para a base, né, para subsidiar a base.
e também o engajamento delas nas redes sociais. Eu acho que esse trabalho ainda não foi muito bem executado pelo movimento sindical brasileiro, e eu acho que a maior responsabilidade para esse tipo de trabalho, para a execução desse trabalho, é sim das entidades de base, porque é ali nos sindicatos que vocês devem visitar as suas categorias representadas e conseguir o telefone, o contato de WhatsApp de cada um deles, do maior número possível. É somente assim que a gente vai conseguir ampliar o engajamento. Então, essa estratégia ela é absolutamente indispensável se você quiser realmente ter alta representatividade junto aos seus representados e, claro, dar ressonância aos trabalhos que vocês executam para a base que vocês representam. É isso, não pode deixar, esse trabalho é para ontem. Eu acho que todo mundo que tem compromisso e quer fazer sindicalismo sério tem que iniciar essa atividade para garantir ampla repercussão de tudo que é feito da entidade sindical para com a sua base. Uma coisa também que eu acrescentaria, Almir, que eu concordo 100% com você, e eu acrescentaria também o engajamento da sua diretoria, né? Eu acho que muitas vezes eu gosto de fazer esse paralelo, que o sindicato é como se fosse uma empresa. Você tem que ser lucrativo, você tem que ter uma meta, tem que ter um projeto de como você deve agir, você tem que ter uma equipe. E infelizmente, né, ainda mais com o dinheiro sumindo, né, cada vez menor, você ter uma equipe paga é muito difícil, né? Então, o que você tem que buscar também, antes de ir para a sua base, é o engajamento com a sua diretoria, no sentido de todos estão caminhando para o mesmo lado. Gente, não tô, é utópico também, eu sei que é utópico, eu não estou falando, o cara fala assim, tá, André, falar é fácil, quero ver fazer. Mas numa empresa também né? Você ter todos no mesmo sentido, você saber o que cada um está fazendo, as divisões de tarefas, né? Hoje, eu tenho um exemplo que eu estou vivendo na nossa empresa, que me surpreendeu muito. Eu achei uma coisa tão simples, tão fácil de fazer, mas que eu achei que não ter feito nenhum. O que a gente tem? A gente tem um horário no dia, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo horário. A gente se reúne, os sócios, com departamentos da equipe. No nosso caso, a gente subdividiu a nossa empresa em 4 equipes, quatro tipos de disciplinas ali, que é facilmente fácil de fazer num sindicato. E aí o que a gente faz? Cada um, as reuniões, elas começam no mesmo horário e elas podem durar no máximo 15 minutos. No máximo 15 minutos. E cada um fala o que fez no dia anterior, do que ele tinha para fazer, e o que ele vai fazer no dia, e o que ele pretende fazer nos próximos momentos. É uma reunião muito maluca, porque você vai falar só 1 minuto das suas coisas, você vai trazer as coisas mais relevantes, é lógico, você vai... E todo mundo fala um pouquinho. O que acaba acontecendo? Todo mundo da equipe acaba sabendo o que está todo mundo fazendo. Começa a ver aquela coisa, mas eu não sabia que ele estava fazendo isso aqui me ajuda naquilo. Ou, eu estou fazendo isso aqui, se ele soubesse o que eu estava fazendo, ele não precisava fazer 2 vezes, eu agora vou ajudar ele. O sócio, ou o presidente do sindicato, começa a ter uma visão global de para onde está indo cada cabeça, para onde cada um está mirando o nariz, né? E, mais legal que isso, no próximo dia, no dia seguinte, essa reunião evolui. As pessoas falam melhor, conseguem ver o resultado dela, falam melhor, compartilham melhor, né? E essa reunião não exclui nenhuma outra. Ela não serve para excluir nenhuma reunião, não serve para que uma pessoa não fale com a outra mais que 1 minuto. Não é isso. É no momento do dia, no meu caso, é das 11 ao meio-dia e 20, a gente fala, fica lá, escutando, cada um está fazendo, e depois vai dando a sintonia fina para a empresa ou para o sindicato. Então, fica uma dica legal de fazer, reunir sua diretoria, dividir tarefa, acompanhar a tarefa todos os dias, entendeu? E tentar pensar mais como uma empresa. Então, o engajamento da base, ela vai ser muito mais fácil de fazer se você tiver o engajamento da diretoria, né? Eu tenho uma diretoria tem um sindicato que eu atendo há muitos anos, eu tenho sentença já teve sentença dele, já tem um monte de coisa, que o diretor financeiro é a oposição do presidente. Assim, como que você vai remar um barco desse? Né? Como é que você vai tocar um barco desse? É muito difícil. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios de um presidente de sindicato é fazer com que a sua diretoria se engaje e se una, né, no prol de um único objetivo. E acompanhar o que cada um está fazendo. Com isso, a base sente mais firmeza, mais segurança,
e você engaja todo mundo nesse processo aí. O que a gente ia fazer? André, Enquete. assim, só... Cosme, vamos ver quem tem mais credibilidade, você ou eu, tá? É a enquete. André, espera aí, não bota enquete ainda não. Só uma pauta, uma Tudo bem, fala. pausinha aqui a respeito de, por exemplo, o Zoom, ele não serve só para as reuniões online, né? Só para as assembleias online. Tem gente pensando que tem que ter o Zoom só para fazer isso. Não, ele serve para que você, especialmente federações, confederações que têm braços em diversos estados, cidades, etc. Isso daqui vira uma ferramenta fantástica para você ter esse tipo de gestão que o André acabou de falar, né? Então, olhem isso com mais cuidado, com mais carinho e não espere a pandemia passar para que vocês voltem a se reunir presencialmente. Usa essa ferramenta que vocês têm agora para fazer acontecer agora, né? Porque a gente não sabe como vai ser depois. Tá? É isso aí, gente. Boa, Lu. E com a família também, tá, gente? Ô, Cosme, então aqui, a questão é a seguinte, quem tem mais credibilidade, eu ou o Cosme? Então, eu democraticamente vou pôr em jogo o que a gente falou agora há pouco. Atenção. Podem votar, gente. Você tá vendo aí, Cosme? Não, né? Tem que virar o dedo pro lado ali. Puxar a tela pro lado. Aí não vale, André. Já temos 31% dos votos computados já, hein? Todo mundo procurando uma resposta que não tinha na enquete, né? Isso, meus amigos, boa tarde a todos, porque ele se diz meu amigo de muitos anos. Ele não me deu outra opção. Prega bem o teu tapete aí, que tem cara querendo tirar o teu tapete aí, rapaz. Depois ele fala da oposição do diretor financeiro com o presidente, olha aí, ó. Olha, André, mas chamando a atenção dessa diferença política aí entre o diretor financeiro e o presidente, se cada um entender sua atribuição e executar o seu trabalho, não atrapalha. Isso aí. Mas a gente sabe, né, gente? Como você motivar a equipe é uma das coisas mais difíceis do mundo. Você explicar os seus propósitos, propósitos da empresa, cara, é muito difícil você convencer as pessoas disso tudo. Mas você conseguiu motivar, André? André, você conseguiu motivar todo mundo para ver o resultado. Você viu? Mas cara, assim, tudo na vida, na verdade, não importa tanto o resultado que você consegue, o caminho que você leva, né? Então, o caminho de você conscientizar vai acontecendo naturalmente. Aqueles que não vão nunca se adequar a você, eles vão cair fora, eles vão parar de trabalhar com você, vai ter um momento que vai ter um choque tão grande que um dos dois sai do processo, né? Mas é utópico também, você falar que todo mundo vai remar para o mesmo lado, você vai falar que todo mundo vai defender a sua posição política como presidente de sindicato. Isso aí é utópico. Pode falar. O Zé Hélio quer falar? Pode falar, Zé Hélio. Seja bem-vindo, presidente Zé Hélio, da Federação da Bahia, dos Servidores Públicos da Bahia. Boa tarde, André, a todos. Satisfação rever os colegas. Vou apenas tentar fazer uma contribuição em relação à questão de arregimentar os servidores associados no sindicato de base, mas a gente precisa voltar à tona a uma situação, e aí o Cosme e o Linneu, que são meus companheiros de luta, estão na estrada há mais tempo que me corrijam se eu estiver equivocado, mas o fato é que eu sinto, na grande maior parte das vezes, que falta uma politização sindical da base, porque os problemas, por mais esforços que a CSPB faça, por mais esforços que as federações como entidade de segundo grau façam, nós sofremos justamente daquele mesmo problema que o presidente ama lá na base, e faz de tudo para tentar motivar a sua base a participar, a ser mais comunicativa. Nossos sindicatos filiados à FESP-MEB, por exemplo, todos têm grupos específicos da diretoria com o jurídico, dos servidores associados, os links são disponibilizados, mas infelizmente
Eu não sei se isso é porque nós estamos passando por um processo de crescimento político sindical enquanto indivíduos de forma mais atrasada do que a área privada, mas eu sinto que essa mesma dificuldade nós temos na federação. Nós realizamos assembleias e muitas das vezes o comparecimento, que deveria ser massivo, porque se trata de presidentes de sindicatos, pessoas mais politizadas, mais esclarecidas, e muitas das vezes nós não temos a mesma assiduidade que teríamos. Então, eu acho, além de tudo que já foi apresentado aqui pela Sindicatos Online, quero parabenizar, André, porque a reunião passada e essa está sendo assim de grande importância para os nossos companheiros de base. Além de tudo isso, acho que nós precisamos focar numa formação sindical assim muito forte para a nossa base, para que a gente possa transformar os nossos dirigentes em multiplicadores, porque na verdade o servidor na base ele está aquém muitas das vezes do que está acontecendo, não porque não tem, não, mas porque ele não está politizado, ele não participou de um curso de formação na sua entidade de base, para que desenvolver nele esse senso crítico, esse senso de pertencimento, e de que dentro da entidade, discutindo os destinos da entidade, os trabalhos, as formas de embate na defesa do direito do servidor, que ele vai evoluir, que a entidade vai evoluir também. Sinto que a chegada da Sindicatos Online tem trazido esse gigante que está dentro dos dirigentes sindicais, e tenho certeza que nós teremos multiplicadores de toda essa esse bom conteúdo que a Sindicatos Online tem disponibilizado para nós. Então, parabéns, André, parabéns. Em seu nome, eu parabenizo toda a equipe da Sindicatos Online. E, olha, eu vou dizer, nós vamos fazer uma Assembleia da Federação e vamos precisar da ajuda de vocês, tá bom? Forte abraço. Estaremos lá. Só agendar. Valeu, Zé. Obrigado pelas palavras. Mais alguém, gente? O Valmir, desculpa, Valmir, vai lá. Bom, primeiro eu quero desejar um abraço forte ao companheiro José Hélio da Bahia, um representante sindical exemplar, né? Que tanto a recíproca é verdadeira, nobre companheiro. Vou te falar, tanto orgulha a CSPB, viu? Você dá muito orgulho para essa entidade, Zé. Meus parabéns pelo seu trabalho. Mas eu quero dizer o seguinte, gente. As pessoas vão se envolver com o movimento sindical, cada um de uma maneira distinta. Eu acredito que agora, com a ampliação dos serviços que necessariamente as entidades vão ter que ofertar para poder atrair a sua base com o fim da contribuição sindical compulsória, né? No caso das entidades que já se agregam aí à Probem, que já se agregam aí ao Pronaserve, vai ter muita gente que vai ter o primeiro contato com a entidade sindical porque está interessado no plano de saúde. Vai ter gente que vai ter o primeiro contato com a entidade sindical porque vai ter como ter um desconto para fazer uma faculdade online, entendeu? Eu acho que a ampliação do leque desses serviços vai atrair esse público, que não necessariamente vem por objetivos políticos. Eu acho que realmente a base é muito despolitizada, mas a gente tem que encontrar, a partir disso, tentar identificar o que o representado espera dos seus representantes sindicais, da entidade que os representa, né? Às vezes a gente está mirando na questão menos importante. Para eles, o mais importante é se o sindicato vai criar um clubinho de lazer para ele passar o final de semana com a família dele. A gente tem que saber, cada categoria, mas a gente só vai saber se a gente fizer essa abordagem mano a mano. No caso das entidades do setor privado, é visitar a fábrica, é visitar os escritórios onde a sua base se encontra trabalhando, fazer um contato direto, pegar o contato de telefone deles, montar os grupos de WhatsApp e, a partir daí, começar o trabalho online. Porque é impressionante como já ficou dada a questão que as eleições presidenciais dos Estados Unidos e do Brasil foram resolvidas na internet. Pouca gente apostou na vitória do Bolsonaro, acreditando que aquele sistema antigo de mais espaço na TV ia mudar o jogo político, né?
o Bolsonaro apostou todas as fichas na internet, assim como Donald Trump, e sagraram-se vitoriosos. Eu digo para vocês, a entidade sindical tem que ser cada vez mais uma entidade digital, né? Essa é a grande realidade. As novas gerações têm muita intimidade com essas plataformas. As interações da nova geração, elas se dão muito mais no ambiente online, no ambiente virtual, do que presencialmente. A gente tem que começar a observar que está aí o futuro do sindicalismo. Então, cada vez mais é importante que o dirigente sindical se prepare para a utilização dessas plataformas, que engaje a sua base sindical a participarem ativamente, né, dando sugestões. Você precisa descobrir o que sua base precisa. E eu acho que a maneira mais prática de você fazer isso é no ambiente virtual, né? Você pode montar vários grupos, fazer enquetes, descobrir o que eles esperam da entidade sindical. O que você espera dessa diretoria? Qual a sua expectativa? O que você deseja que a gente alcance? Quais os objetivos e metas que nós devemos estabelecer? Isso tem que ser feito, é trabalho de formiguinha mesmo. Mas se não começar pela base, com o sindicato de base entrando em contato com a sua categoria representada, da maneira mais abrangente possível, o conjunto, a eficácia desse trabalho vai ficar comprometido. Então, eu sei que não é fácil, é difícil, mas a partir dessa mínima participação começa a se despertar um interesse político, né? A gente precisa aumentar a participação. A partir da ampliação da participação, eu tenho certeza que a politização ela vai se agregando aos poucos e daqui a pouco ela toma forma junto à categoria representada. Legal. O Adair estava com a mão levantada, abaixou? Ô, André, boa tarde. Está me ouvindo? O Adair foi o mais citado no programa de comunicação passado, hein? Infelizmente eu não pude participar total, eu só entrei no comecinho, tive que sair e não vim. Mas boa tarde a todos, companheiros. Eu entrei aqui, André, você sabe que eu sempre participo, mas não sou de falar muito. Mas, assim, eu vou falar aqui da dificuldade que a gente tem de fazer as assembleias, que, pelo que a gente vê, a experiência, e está vendo que a dificuldade não é de uma categoria, né? Não é só de uma base, né? De todos nós sindicalistas que estamos tendo essa dificuldade. Aqui no nosso sindicato, apesar da gente ser um sindicato de base municipal, um sindicato com pequena representação, mas a gente tenta estar o mais próximo do trabalhador possível, né? A gente, mesmo com esse período de pandemia, a gente tem feito as nossas assembleias. Nós temos uma assembleia todo terceiro domingo do mês, né? Que é para tentar trazer o trabalhador para o sindicato. A gente começou